Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante: como a inteligência artificial está virando o jogo na proteção do nosso dinheiro contra o crime financeiro. É uma verdadeira batalha de tecnologia rolando nos bastidores, sabe? Então, bora lá entender isso melhor. E a grande questão é essa, né? Num mundo onde tudo é digital, instantâneo, como que a segurança consegue acompanhar esse ritmo frenético? A resposta, como a gente vai ver, está ficando cada vez mais inteligente. Para a gente entender essa revolução, vamos seguir este roteiro aqui. Primeiro, o problema da fraude. Depois, como a IA entra como solução, como ela funciona de verdade, uma comparação com os métodos antigos e, claro, os desafios que ainda existem. Bom, vamos começar pelo começo. Fraude financeira não é nenhuma novidade, mas o campo de batalha hoje é outro, é digital. Os criminosos estão cada vez mais espertos, usando tecnologia para criar golpes super sofisticados. E os métodos tradicionais simplesmente não dão mais conta do recado. E aqui a gente entende o porquê. Os sistemas antigos funcionam com base em regras bem simples, tipo, se a compra for acima de X valor num lugar estranho, bloqueia. Só que isso é muito limitado, não enxerga o cenário completo. E a escala? É humanamente impossível analisar milhões de transações em tempo real. O resultado disso? Uma taxa de erro altíssima. Sabe quando o cartão é bloqueado numa compra totalmente legítima? Pois é isso, uma frustração enorme. E é exatamente aqui que a inteligência artificial entra em campo. Para lutar uma guerra digital, a gente precisa de armas digitais. A IA não é só uma melhoriazinha, não. É uma abordagem completamente diferente, pensada justamente para resolver aqueles problemas que a gente acabou de ver. Então, o pulo do gato é esse. A IA não segue só regrinhas prontas. Ela aprende. Analisando milhões e milhões de transações, ela cria o próprio entendimento do que é normal e do que é suspeito. E o mais importante de tudo, ela faz isso em tempo real. A fraude a pega na hora que acontece, não depois. Isso vale para uma variedade enorme de crimes. Não estamos falando só de cartão de crédito clonado. A IA está na linha de frente contra roubo de identidade, lavagem de dinheiro e até mesmo fraudes no mundo super complexo das criptomoedas. A versatilidade dela é, sem dúvida, um dos seus maiores trunfos. Tá, mas como é que uma máquina aprende a pegar um criminoso? Parece coisa de filme, mas o processo é bem lógico, na verdade. Vamos dar uma olhada em como esse cérebro digital funciona. Basicamente, existem duas abordagens principais. E a analogia aqui é ótima. O aprendizado supervisionado é como se fosse um professor. Ele mostra para a IA exemplos e diz: olha, isso aqui é fraude, isso aqui não é. Com isso, ela fica craque em reconhecer golpes que já são conhecidos. Já o aprendizado não supervisionado, esse é o detetive. Ele não procura nada específico. Ele olha a multidão de dados e identifica qualquer coisinha fora do padrão, qualquer anomalia. E é assim que se descobrem tipos de fraude completamente novos. Genial, né? Ok, agora que a gente já entendeu como a IA funciona, vamos colocar os dois métodos lado a lado. É aqui que a diferença fica gritante. Vamos analisar isso aqui. No reconhecimento de padrões, a IA vai muito além do se isso, então aquilo. Ela acha conexões que um ser humano jamais conseguiria ver. Na escalabilidade, nem se compara. A IA analisa um volume de dados que um exército de pessoas não daria conta. E o mais crucial de tudo, a adaptabilidade. Os sistemas antigos são estáticos, parados no tempo. Já a IA evolui. Quando os criminosos mudam a tática, a IA aprende e se adapta junto com eles. É um jogo completamente diferente. E isso não é só teoria, não. Os resultados no mundo real são impressionantes. Olha o caso da American Express. Eles implementaram seus modelos de IA e melhoraram a detecção de fraudes em 6%. Pode parecer pouco, né? 6%? Mas vamos pensar na escala disso. Para uma empresa que processa bilhões em transações, 6% representa centenas de milhões de dólares que deixaram de ser perdidos. É um impacto financeiro gigantesco. E não é um caso isolado. O PayPal, por exemplo, melhorou a detecção de fraudes em tempo real em 10% depois de adotar a IA. E a palavra-chave aqui é tempo real. Isso quer dizer que o golpe é parado antes que o dinheiro suma. A transação fraudulenta é bloqueada ali, no exato momento, protegendo a empresa e, claro, o nosso dinheiro. Mas, apesar de todo esse poder, é muito importante entender que a IA não é uma solução mágica, uma bala de prata. Implementar essa tecnologia traz junto um monte de desafios bem complexos que precisam ser levados muito a sério. É preciso ter clareza sobre esses obstáculos.
as IAs podem alucinar, ou seja, simplesmente inventar coisas, gerar resultados errados, o que é um risco absurdo no mundo financeiro. Outro ponto seríssimo é o viés. Se os dados usados para treinar a IA já têm preconceitos, ela vai aprender e aplicar esses preconceitos. E ainda tem toda a questão de privacidade dos nossos dados e, claro, o custo e a dificuldade de colocar tudo isso para funcionar. Superar esses desafios é a chave para usar a IA do jeito certo. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A gente está entrando numa verdadeira corrida armamentista tecnológica. A mesma IA que protege os bancos pode ser usada por criminosos para criar ataques ainda mais perfeitos. A pergunta, no fim das contas, não é mais se a IA vai vencer a fraude, mas sim qual dos lados vai conseguir inovar mais rápido. Fica aí a reflexão.